E aí, profissionais de RH, sejam muito bem-vindos ao evento Semana Nova Consultoria de RH. Para quem não me conhece, eu sou o Caio, empresário e consultor de RH. E hoje, nesse evento, você vai descobrir o caminho para sair do zero e faturar mais de R$30 mil todo mês com um novo modelo de consultoria de RH. Para iniciar do absoluto zero e alavancar sua consultoria de RH, ocupando apenas 3 dias da sua semana, sem precisar contratar a equipe ou terceirizar, para que você possa conquistar os clientes certos para a sua consultoria de RH, te permitindo faturar mais de R$30 mil por mês, com o reconhecimento que você merece com mais liberdade. Contratos com ticket médio acima de 5K, acima de R$5 mil mensais de forma escalável, mesmo que você não saiba vender. Um posicionamento no mercado de forma que os empresários reconheçam o seu valor, vencendo qualquer tipo de desconfiança. A tranquilidade de captar clientes de forma honesta e recorrente, sem depender de investimento em anúncio, parceria ou qualquer tipo de indicação avulsa. Segurança para fazer a transição da CLT, alcançando um resultado inquestionável e superior aos seus ganhos atuais na CLT. Um novo modelo de consultoria de RH com remuneração superior ao mercado de consultoria, com uma carga operacional 2 vezes menor e transformando mais vidas. Previsibilidade e liberdade financeira, sem precisar ocupar toda a sua agenda. Capacidade financeira e tempo de qualidade para investir na sua saúde e na sua família. E claro, na sua educação e na educação da sua família. Tempo e dinheiro para tirar suas férias dos sonhos com quem você ama. E preste atenção, este evento foi feito para você que ainda está na CLT. Talvez você se sinta inseguro por não saber como ou por onde dar o primeiro passo. Você tem medo de trocar o certo pelo duvidoso e não sabe se é possível conciliar os dois. Ou qual é o momento exato de sair de forma definitiva. Ou quem sabe você até já começou a sua consultoria, mas sente completamente sobrecarregado, nadando e morrendo na praia, porque seus contratos são de baixo ticket, exigem um operacional que drena toda a sua energia. Você que é consultora, mas se sente estagnada, mesmo que você já tenha anos de experiência e sinta que sua consultoria travou. Você tenta escalar, mas vive o dilema de equilibrar a execução operacional com o crescimento do negócio. Você até consegue vender contratos próximos de R$5 mil, mas vive com medo, não tem previsibilidade, não sabe se vai ter cliente, pior, está escravo de uma carga operacional altíssima. Você que sente que existe uma barreira no mercado, se você sente que não sabe vender, captar ou se posicionar diante de um empresário, se você acredita que o mercado não valoriza o RH e que ninguém aceita pagar um ticket justo, ou que você hoje é refém do recrutamento e seleção e não consegue vender mais nada para o mesmo cliente, e principalmente, este evento é para você que já investiu tempo, dinheiro em mentorias, em cursos que prometiam alavancar sua consultoria de RH, mas que no final das contas deixaram seu faturamento exatamente no mesmo lugar. Se você repete para si mesmo todos os dias, eu não tenho tempo, eu estou aqui para te provar que o que te falta não é tempo, é um novo modelo. Eu quero que você deixe todas essas dúvidas e frustrações para trás, agora, porque neste momento você está no lugar exato onde você deveria estar. O que você vai ver hoje é completamente disruptivo, é diferente de tudo que você já viu no mercado de consultoria de RH. E eu sei que tudo isso parece ser bom demais para ser verdade. Se eu estivesse no seu lugar, provavelmente eu estaria pensando isso. Mas, na verdade, eu não estou aqui para te falar, eu estou aqui para te mostrar. Por isso, preste atenção no que a Vanessa tem a dizer para você. Conheci o Caio, acho que não tinha nem nascido a ABG ainda, né? Tava trabalhando em outra empresa e estava sendo demandada por alguns colegas, né, alguns players aí do mercado, para fazer alguns trabalhos pontuais. E aí eu comecei a viver essa vida dupla, trabalhando na empresa e tentando estruturar alguma coisa para mim, mas nem sempre foi essa minha pretensão, né, de colocar um negócio. Mas realmente eu via que no mercado existia essa carência, as pessoas me buscavam, muitas vezes eu ajudava sem fins lucrativos, e aí eu comecei a cobrar, né, algumas coisas, até que eu percebi que com menos horas de trabalho, eu conseguia ter uma performance muito melhor, financeiramente falando, qualidade de vida, do que no emprego que eu estava à época CLT, né? Na época eu estava muito dividida, né? Eu fiz uma conversa com o Caio e nessa conversa a gente já deu ali um diagnóstico de que o meu maior ganho, né, por assim dizer, seria trabalhando por conta própria. Mas eu tinha muito medo, né? Tinha muito medo de hoje não é amanhã, né? A seguridade que uma proposta trabalhando na empresa tem aquela assim, falsa, né, mas uma ideia de estabilidade. E assim, esse diagnóstico ele foi decisivo para eu sair daquela reunião e pensar assim, não, eu tenho que ter coragem para tomar o primeiro passo, tá dando tudo certo,
tem um caminho, assim, brilhante pela frente. Se sem me esforçar eu já estava fazendo mais resultado com a consultoria do que com o emprego CLT, imagina se eu dedicar toda a minha energia a isso. No começo aparecia muito, né? Recrutamento e seleção. Por que eu falo bicho? Porque no nosso DNA, a gente aprende, né? Quem é da gestão de pessoas, que todo mundo tem que saber recrutar, selecionar, né? Então, tinha muita demanda para isso para mim. Só que o que eu gostava mesmo era da parte estratégica, né? Assim, o contrato de seleção, ele é muito pontual. Então, tinha meses que eu tinha muita vaga. Tinha meses que não, sazonalmente, realmente, no mercado não precisava contratar muita gente. Eu não tinha, naquele início, uma receita previsível. E até porque já haviam algumas consultorias na cidade, né? Já muito antigas, da época que eu ainda fazia faculdade, né? E eu sempre tinha aquilo na minha cabeça, não, mas como é que eu vou concorrer com essas grandes, né? Quando eu comecei a ter os meus primeiros contratos de longa duração, é que na minha cabeça a longa duração era a partir de 3 meses, né? Foi quando eu comecei a respirar. À vista do que hoje a gente vende, tradicionalmente aqui a gente tem um contrato menor de 6 meses, né? A maioria é de 1 ano. Esses contratos, eles não existiam, então eu acabava vivendo nessa gangorra, né? Muitas vezes eu pensei em desistir, né? Assim, lá no terceiro mês, quarto mês, não, vou voltar lá pro CLT. Mas o que acontece? Quando você entra numa empresa como consultor, né, consultora, você, já no dia 1, você consegue sentar na mesa da diretoria e fazer uma recomendação, e aquela sua recomendação, ela ser ouvida e gerar impacto real para os negócios, né? Quando você tá numa carreira ali mais tradicional, você começa formiguinha, né? Estagiário, né? Assistente, analista, às vezes você é analista sênior e o máximo que você faz é conversar ali com o gerente de área. Não tem tanto uma visibilidade, né? Hoje, assim, a gente tem contratos com empresas, e aí eu posso citar, né, alguma delas. A gente já fez trabalho para Freitas, trabalho com a Normatel, Instituto Atlântico, empresa aqui na cidade. São contratos anuais. Então, até mesmo pela força do método, os contratos, eles precisam ser maiores, para que a pessoa possa ter o tempo da curva da aprendizagem. Mas, com certeza, a força que você tem depois de 6 meses, depois de 12 meses, é muito consistente, né? Você vê aquela melhora que não retroage. Hoje, posso dizer que com seus contratos, você é uma consultoria que consegue faturar consistentemente mais de 30K por mês? Ah, com certeza. Nem sempre foi assim, né? O ano zero, eu posso dizer assim que isso passava muito longe. Muito massa, né? E eu sei que falar sobre uma consultoria de RH que te dê previsibilidade e qualidade de vida parece um sonho distante para profissionais de RH, principalmente para você que ainda está na CLT, que sofre com gestores inseguros e imaturos, que sofre para implementar uma simples política, mas também para você que já deu o primeiro passo, iniciou sua consultoria de RH, mas sempre que está estagnado e muito distante de alcançar o reconhecimento e a liberdade que você tanto deseja. E pior, devido ao seu resultado atual, até pensa em retornar para a CLT, mas sabe que as empresas não querem contratar profissionais de RH que resolveram empreender, pois tem receio de te perder novamente. Mas eu não estou aqui apenas para falar de teoria. Eu sou a prova viva de que o caminho que irei mostrar aqui hoje para vocês funciona. Eu saí de uma empresa quebrada, atuante em um ramo totalmente diferente de consultoria de RH, por conta da pandemia em 2020, para um negócio sólido e lucrativo e previsível, através desse novo modelo de consultoria de RH. Em 2020, eu falo que eu me sentia como um profissional de RH, sem experiência, pois eu tinha pouco conhecimento sobre produtos de RH. Não tinha contatos de empresário, não conhecia profissionais de RH e pior, eu não tinha experiência como RH. E para você entender que isso é realidade e não apenas conversa, eu faço questão de abrir os meus números com vocês. Olhem só o faturamento que a minha consultoria de RH alcançou nos últimos 3 anos. E para te provar, vou te mostrar o ano mais recente, o ano de 2025, aplicando exatamente o que irei ensinar aqui hoje para vocês. E o melhor ainda, eu tenho esse faturamento sem precisar de equipe, sem precisar de funcionário, sem precisar terceirizar e sem precisar ocupar a minha agenda. Eu só ocupo 5 turnos da minha semana. Quero te dizer que o meu caminho não foi uma linha reta. Eu sou um pouco como você. Passei por muitas dificuldades nessa jornada como empresário e consultor de RH, antes de alcançar o nível onde estou hoje. Um patamar que me trouxe o conhecimento e a experiência necessária para ajudar cada um de vocês a faturarem mais e de forma recorrente com sua consultoria de RH. Quando eu comecei com a minha consultoria de RH, foi no início da pandemia em 2020. Nesse período parecia que nada ia dar certo. Em 2020 eu já tinha anteriormente um negócio no ramo de educação, que diagnosticava e desenvolvia comportamentos de crianças e adolescentes para atingir um resultado na escola, sem depender dos pais ou do reforço escolar, gerando mais bem-estar emocional e autonomia, sendo inovação quanto ao modelo tradicional de ensino, a partir de um método criado por mim, com apoio de professores e psicólogos com mestrado em análise do comportamento, contratados por mim. Essa experiência não foi em vão, pois senti na pele a dificuldade do empresário de contratar. E tal experiência me permitiu ter propriedade para compreender como mudar o modelo tradicional de RH, que ao meu
ver, causador da desvalorização do profissional de RH. O RH que você aprendeu não foi desenhado para te dar liberdade, foi desenhado para te dar trabalho. Antes da pandemia, eu estava bem estruturado. Tinha uma equipe de 22 professores, com uma metodologia construída com suporte de psicólogos, com abordagem e análise de comportamento, e uma empresa consolidada. Atendi mais de 970 alunos ao longo de 2015 a 2019, me permitindo mudar a minha vida e a da minha família, transformando a vida dos meus alunos. Eu entendi de perto a dificuldade de recrutar e montar uma equipe forte, e também vivenciei a dor do empresário de formar uma equipe. Eu passei por todo esse processo. Acontece que na pandemia as escolas fecharam e aquele método que mantinha meu negócio de pé, com alta lucratividade, deixou de ser uma prioridade ou necessidade para as famílias. O resultado, perdi todos os meus contratos. Em 2020 eu estava quebrado e tive que fechar minha empresa. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, meu pai tinha acabado de ser diagnosticado com câncer de intestino. E antes de quebrar, minha renda já era a maior renda da família, o que me permitiu mudar a minha vida e a vida dos meus pais e da minha irmã. Mas após quebrar, resolvi cortar os custos e cancelei o plano de saúde que eu pagava para mim, para os meus pais e para minha irmã. Quando meu pai adoeceu, já estávamos sem plano. Mas não queria preocupá-lo com a minha situação, mas quando finalmente resolvi abrir o jogo sobre o que eu estava passando, ele tentava me encorajar, mas por dentro eu me sentia um fracasso. Eu me perguntava, e agora, o que eu vou fazer? Eu me senti completamente perdido, impotente. Essa foto foi na minha crisma, mostra quando meu pai tinha se recuperado um pouco melhor do câncer, após perder mais de 20 quilos. Toda essa situação me deu o sentimento de que precisava faturar, mas com o negócio quebrado, resolvi usar minha experiência pessoal com contratação e oferecer contratos de recrutamento e seleção no segundo semestre de 2020, em meio à pandemia. Infelizmente, o papai veio a falecer em junho de 2022, mas sou grata a Deus por ter ficado com ele até o último momento dele aqui nesse mundo. Naquele momento, eu sofria para encontrar empresários, resolvi falar com familiares e amigos para encontrar empresas que estivessem contratando. Foram centenas de mensagens em vão e após muito esforço consegui fechar contratos sem qualquer recorrência. Logo percebi que mesmo eu com habilidade de vendas, por conta das minhas experiências anteriores, era quase inviável vender os produtos de RH tradicionais, pois os empresários não valorizavam. Mal sabia que o problema maior viria depois. Todas as horas em entrevistas, seleção de pessoas que precisei dedicar para preencher as vagas, além do retrabalho gerado pelas próprias empresas que não faziam board e que não faziam treinamento com os novatos, o que me exigia repor parte dessas vagas. Era trabalhar de graça. Com certeza foi o momento mais difícil. Pensei em desistir da consultoria de RH. Estava exausto. Contudo, esse período me permitiu amadurecer. Meus poucos contratos eram de baixo ticket. Eu não tinha controle sobre a continuidade do meu trabalho, nem garantia de retenção, sofria com a falta de previsibilidade da minha consultoria. Um mês o contrato acontecia, no outro mês, se a demanda da empresa por vaga diminuísse, eu perdi o contrato. Essa instabilidade gera uma angústia muito grande, uma situação que é realmente sufocante para nós profissionais de RH. O que te gera angústia, pois você fica sem saber qual o momento de sair da CLT e o que fazer para crescer sua consultoria de RH. E pior, quando você toma a decisão, decide sair da CLT, a consultoria de RH não traz o resultado financeiro que você esperava. E acontece pior, você começa a pensar em voltar para a CLT, mas percebe que o mercado já não te aceita mais. Então eu percebi que precisava dar um passo atrás para conseguir avançar. Em 2021, embora eu viesse de uma outra área de formação, gestão e marketing, fiz questão de buscar ativamente formações, estudar sobre análise e desenvolvimento de comportamento humano e sobre subsistemas de RH com apoio de profissionais especializados. E a partir disso, somei o recrutamento e seleção com outros produtos de RH, pois naquele momento eu acreditava que quanto mais produtos de RH no meu portfólio, mais eu teria recorrência. No entanto, eu no máximo consegui fechar contrato de 3 ou 4 meses de duração. E pior, a maior parte do meu faturamento ainda era recrutamento e seleção avulso. Eu saí de um faturamento de R$2.000 por mês para R$7.000. Só que ainda sofria com ferramentas do mercado, custo com freelance. E se tornou ainda pior quando eu tinha que lidar com os gestores, com os empresários, porque tinha gestores inseguros, empresários que não sabiam se posicionar, acompanhar os novatos. Foi nesse momento que eu tive meu momento de virada mais importante. Aproveitando a minha experiência em construir métodos com o propósito de diagnosticar e desenvolver comportamento em um prazo pré-determinado para atingir um resultado específico, criei um manual para entregar um produto de desenvolvimento humano, mas não de qualquer forma, de forma mensurável, para desenvolver os comportamentos certos na equipe, na liderança e conseguir chegar em um resultado de crescimento no negócio. E o jogo mudou. Lembro de lutar muito com contratos avulsos, ticket abaixo de 3K e alta carga operacional entre 2021 e 2022. Em 2023, quando eu consegui maturar esse produto, eu assumi o controle dos comportamentos de gestores e empresários. Passei a fechar contratos com ticket acima de R$5.000 mensais. E cheguei nesse nível de faturamento, saindo de contratos com ticket médio mensal de R$1.500, R$2.500 até R$3.000 para contratos maiores, com ticket médio mensal de R$4.000, de R$5.000, de R$5.500, de R$7.000 e até R$13.000 por mês
vendendo, entregando um novo modelo de consultoria de RH. Lembro que quando fechei meu primeiro contrato com duração mínima de 6 meses e com ticket médio mensal acima de 5 mil reais, eu não acreditei. Eu perguntei para o cliente, o senhor entendeu que é 5 mil reais por mês? Sem dúvida, aquele momento foi muito especial para mim. Em 2023, meu faturamento começou a subir para 10 mil reais, 18 mil reais por mês e para 30k por mês sem precisar de equipe, cobrando um ticket maior do que 5k mensais, dedicando apenas 3 a 4 horas semanais por contrato. E continuei aprimorando um novo modelo de consultoria de RH de 2023 em diante. Busquei outros profissionais, Sofia Azevedo, Marcela Prata, ambas são psicólogos formados pela UFC em psicologia e em análise do comportamento, mestrado em análise do comportamento pela USP, para aprimorar a minha metodologia de diagnóstico e desenvolvimento de comportamentos. E por que eu fiz questão de me cercar de profissionais com esse nível de excelência? Porque eu entendi que para ter segurança no meu método, eu precisava ter embasamento científico. Até 2024, a gente já tinha atendido mais de 550 colaboradores e mais de 100 gestores, atendendo colaboradores de pequenas, médias e grandes empresas como Ótica Diniz e iFood. Então a gente, de fato, cresceu muito. Depois de bater tanta cabeça, eu finalmente entendi que existia um caminho, um novo modelo de consultoria de RH, efetivo e replicável ao faturamento e à liberdade que eu alcancei, sem precisar passar por todas as dores que eu tinha passado. Ao longo dessa jornada, algo tocou muito forte no meu coração. Eu percebi que o RH, o setor que recruta, que seleciona e forma as pessoas que fazem a empresa girar, o qual é a minha grande paixão, é ironicamente o profissional mais desvalorizado e mal remunerado do mercado. Vi dados da Solids que mostram médias salariais de R$ 4.025. Atendendo empresas de diversas regiões do país, pude validar que até mesmo as principais capitais do país, o profissional de RH é mal remunerado, quando comparado com demais setores. Fiz uma pesquisa com mais de 550 colaboradores, analisando diferentes setores, como marketing, comercial, financeiro, TI, entre outras áreas, e você também pode concluir que o setor mais mal remunerado é o setor de RH. Condições salariais que não condizem com a responsabilidade de quem informa as pessoas, a parte mais essencial e complexa das organizações. E me perguntei sobre a causa dessa desvalorização, pois validei que não era a falta de demanda. Eu atendi de perto empresários que precisavam desesperadamente de ajuda com suas respectivas equipes, mas não tinha tempo para aplicar soluções de RH, desconhecidas por ele. E de outro lado, vi profissionais de RH que não sabiam como vender e entregar algo que curasse a maior dor dos empresários, criando um verdadeiro abismo. Eu desenvolvi um novo modelo de consultoria de RH, o qual permite resolver a maior dor dos empresários. E não apenas de grandes negócios que já possuem RHs estruturados, mas principalmente de pequenas e médias empresas, que possuem inúmeros desafios com suas equipes e são a grande maioria das empresas. Porém, o modelo tradicional de RH não atende essas empresas. O empresário tem urgência, recursos limitados e precisa medir quais comportamentos da equipe foram transformados pela consultoria de RH para atingir um resultado específico de crescimento em um prazo pré-determinado. Ou seja, descobrir como vencer a desvalorização do RH entregando o que o empresário realmente compra, resultado de crescimento, transformação comportamental e tempo. E fiz isso de forma replicável e com muito menos carga operacional, sem precisar de equipe ou terceirização. Quando o profissional de RH entrega isso, o jogo vira, a desvalorização acaba e o reconhecimento vem de forma de contrato de alto ticket, acima de 5 mil reais mensais, ocupando no máximo 4 horas da sua semana com cada contrato, entregando consultoria de RH estratégica, conquistando liberdade de tempo e liberdade financeira. Agora, eu estou dividindo isso com você porque entendi que o meu crescimento agora não depende mais de quantos contratos eu atendo, mas de quantos profissionais de RH eu consigo impactar. Eu já validei meu modelo de consultoria e cheguei ao êxito que buscava. Mas eu percebi que se eu ficasse apenas atendendo meus clientes, eu não cumpriria o meu propósito. Acredito que Deus não nos dá oportunidade à toa em nossas vidas. Ele quer que usemos nossos dons para ajudar mais pessoas. Ao ensinar meu método para você, eu multiplico esse impacto. A minha missão é valorizar a gestão de RH e fortalecer o empreendedorismo no Brasil, para que nenhum profissional de RH precise se sentir um fracasso ou ser escravo de uma carga horária exaustiva por um salário que não paga seu valor real. Eu venci essa batalha e agora estou aqui para te dar a mão e atravessarmos esse caminho juntos. Por isso, quero te mostrar uma forma mais eficiente de iniciar e alavancar sua consultoria de RH, mesmo que você ainda esteja na CLT. Quero te mostrar um caminho melhor para definir qual produto de RH oferecer, para acessar o empresário e iniciar a alavancar sua consultoria de RH. Com base no relatório de tendências em gestão de pessoas realizado pela Great Place to Work Brasil, as 3 maiores dores das empresas em todos os estados do país quanto aos recursos humanos são
contratação de pessoas qualificadas, desenvolvimento e capacitação da liderança e transformação da evolução da cultura organizacional. O que a pesquisa não mostra é que, na prática, dentro das empresas, essas dores não têm o mesmo nível de importância na perspectiva do empresário. Vou te mostrar um olhar mais profundo do que a pesquisa, pois, como você já validou, quando contei minha história, pude estar presente em dezenas de empresas, atuando diretamente com empresários e colaboradores de pequenas, médias e grandes empresas, gerando crescimento comprovado. Na perspectiva do empresário, a contratação está em segundo plano. Ele quer pagar menos para recrutamento e seleção do que para soluções para a formação de liderança e para a transformação cultural. Mas ainda assim, seguindo o modelo tradicional, mesmo para soluções dessas dores de maior importância, descritas na pesquisa, o empresário ainda quer baixar o preço do nosso trabalho. Ou seja, formar líderes ou mudar a cultura de uma empresa sem medir o quanto foi gerado de crescimento no negócio, também induz o empresário a colocar em segundo plano. Com isso, os empresários, em sua maioria, não valorizam o RH, e muito menos a consultoria de RH, pois os produtos de RH tradicionais atendem às dores de terceiro ou, no máximo, de segundo plano do empresário. Mesmo quando se fecha contratos com o modelo tradicional de consultoria de RH, fecha com baixo ticket, abaixo de R$ 5.000 por mês, sem recorrência e sem potencial de renovação por mais de 6 meses. Ao longo da minha caminhada, eu passei por isso e conheci inúmeros profissionais de RH que só conseguiram fechar com muito esforço contratos de baixo ticket e baixa retenção, gerando falta de previsibilidade, baixo faturamento e alta carga operacional. Muitos até desistem da profissão, mas não se sinta mal, não é a sua falta de habilidade de vendas ou sua falta de experiência, é o modelo tradicional de consultoria de RH que nos faz acreditar que os produtos de RH e que as dores listadas na pesquisa da Great Place to Work Brasil têm o mesmo nível de importância na perspectiva do empresário. Na prática, não funciona assim. Nos últimos 5 anos, atendi dezenas de empresários, mais de 70 empresários ao longo dos últimos 5 anos, atendi cada um deles de forma estratégica. Pude conhecer por dentro de pequenas, médias e grandes empresas, em diversas regiões do país, em capitais e cidades do interior. E pude compreender que as dores dos empresários se dividem em 3 planos de importância, onde o terceiro plano representa as dores de menor importância e o primeiro plano representa as dores de maior importância na perspectiva dos empresários. No terceiro plano, temos as dores que atrapalham o negócio, não impedem o crescimento da empresa, porém, a médio e longo prazo vão gerar prejuízo para o negócio, mas não impedem o crescimento do negócio. Neste plano, coloquei as dores relacionadas ao departamento pessoal. Vou te explicar melhor. No terceiro plano, o empresário ainda enxerga nós, profissionais de RH, como uma borracharia. Ou seja, você pode passar todos os dias na frente da borracharia, mas não sentir vontade de ir lá. Mas quando o pneu do seu carro furar, você vai agradecer por aquela borracharia estar ali. Assim acontece quando nós RHs atendemos dores de terceiro plano. O empresário só percebe a importância quando o problema acontece. E pior, assim como a borracharia, ele andando um pouco mais pode encontrar uma outra borracharia. Ou seja, não tem um diferencial muito claro. No segundo plano, temos as dores que atrapalham o negócio, que podem tornar o crescimento mais lento. Mas na prática, ao serem resolvidas, o negócio não passará a faturar mais ou entregar mais eficiência. Não é o que determina se o negócio vai crescer ou não. Por isso o empresário ainda coloca como sua prioridade número 2. Este plano inclui as dores relacionadas ao turnover, implementação de políticas, custos com contratação, onboard, falha de comunicação interna, entre outros. No segundo plano, o empresário enxerga o RH como um sinal de trânsito. No dia em que o sinal de trânsito não estiver funcionando, você vai desejar que aquele sinal esteja funcionando, principalmente nos dias mais difíceis, como na segunda-feira de volta às aulas. Em dias de trânsito normal, você vai ter a sensação que o sinal cumpre o seu papel. Tem até sua importância, mas se demorar muito, você vai até se incomodar. Você até se esquece que é para sua segurança. Pois ainda assim é operacional. Entrou na sua rotina. Você só percebe a importância quando falta. E sua falta até nos atrasa, mas definitivamente não é o que vai nos levar até onde queremos chegar. Assim o empresário nos enxerga. Quando nós RHs focados em recrutamento e seleção, em implementação de rotinas de RH para reduzir turnover e o custo com contratações, o empresário também só vai sentir nossa falta quando o problema acontecer. Ou seja, embora tenha sua importância, não é o que vai fazer o empresário chegar onde ele deseja, aumentar o faturamento e a eficiência do seu negócio. Para compreender isso, é importante que nos coloquemos no lugar do empresário. Empreender é algo incerto, é preciso lidar com o mercado, burocracia, equipe, além de muitos outros desafios. Mas o desafio maior é manter o negócio crescendo, e é nisso que os empresários pensam diariamente. Pois se ele vacilar, o concorrente vai conquistar seus clientes, o mercado vai mudar e a equipe vai passar a falhar. Por isso, quando nós RHs resolvemos a dor maior do empresário, a dor de primeiro plano, segundo essa mesma analogia, nós não seremos a borracharia ou o sinal de trânsito,
Nós seremos o guia daquela nossa viagem dos sonhos, que nos fará viver o melhor dos nossos sonhos. Nós indicaremos o melhor caminho para alcançar o resultado que ele deseja. Levaremos o empresário ao resultado melhor do que ele imagina. Nós guiaremos o empresário a alcançar cenários que ainda não desbravou, pois ele nem acredita que é possível mudar o comportamento da sua equipe para atingir o resultado de crescimento que ele deseja para o seu negócio. Ou seja, a única dor que está em primeiro plano na visão do empresário é representada pela seguinte pergunta: como desenvolver os comportamentos certos da minha equipe para atingir o resultado de crescimento desejado no negócio nos próximos 6 a 12 meses? E para resolver essa maior dor do empresário, você precisa de um único produto de RH, um produto de desenvolvimento humano, mas não é qualquer desenvolvimento humano, pois você precisa entregar de uma forma mensurável, de uma forma que o empresário consiga comprovar o crescimento gerado pela sua consultoria de RH. Iniciando e alavancando sua consultoria de RH a partir desse produto de RH. Você conquista a confiança do empresário e lhe permite oferecer outros produtos de RH com maiores tickets, com mais previsibilidade. Pois um empresário enxerga da seguinte forma: tudo que ele consegue medir o impacto no seu crescimento vale mais. Ou seja, se você provar que a mudança de comportamento na equipe que você gerou promoveu um aumento de faturamento e eficiência, você ganha mais. Principalmente quando você consegue fazer uma previsão, você consegue planejar quais mudanças de comportamento da equipe serão geradas pela sua consultoria de RH para atingir o resultado que o empresário deseja nos próximos 6 meses. Neste momento, você pode pensar: mas Caio, eu não tenho experiência, eu não sei como desenvolver uma equipe. E se eu te disser que a parte mais importante do desenvolvimento humano, neste modelo, nessa forma mensurável, é a sua capacidade de ler pessoas, a capacidade de analisar pessoas. Habilidade que é a base do RH, usada nos produtos de RH mais comuns, como no recrutamento e seleção, a qual você desenvolveu na sua própria formação e com base na sua capacidade natural de empatia e observação que todos nós, profissionais de RH, temos. Essa capacidade tem a ver com a nossa afinidade em lidar com pessoas. Mas sempre digo que ler pessoas é como andar de bicicleta, é algo que você aprende e não esquece. Você já sabe ler comportamento das pessoas nas equipes, inclusive quando você seleciona um candidato para uma vaga. Na verdade, se você refletir melhor, essa habilidade nasce de um olhar que vem antes mesmo de se tornar um profissional de RH. Porém, se você passar anos sem andar de bicicleta e resolver se aventurar, você vai precisar fazer ajustes. Vai precisar ajustar a altura da sela, verificar se a bicicleta é a ideal para o seu tamanho, para o seu objetivo, se é para uma breve caminhada ou se é para o seu uso diário. Até mesmo se você tem a bicicleta como seu principal transporte, uso diariamente, você vai precisar ajustar para melhorar a bicicleta com o tempo. Assim é com a leitura de comportamentos. Você precisa adaptá-la, ajustá-la de acordo com o objetivo. E nesse caso, o objetivo é usá-la para comprovar o valor da sua consultoria de RH para o empresário e direcionar como você irá entregar sua consultoria. Mas eu sei, nesse momento, você deve estar se mordendo por dentro, me perguntando: mas Caio, como lidar com gestores imaturos e suas equipes? Por experiência própria, o empresário é solitário. E para lidar com situações mais difíceis, como lidar com as pessoas, o empresário deseja um mentor, um guia. Se coloque no lugar dele, pois se você está aqui, mesmo que ainda esteja na CLT, você já é uma pessoa empreendedora. Pois todo empresário é empreendedor, deseja mudar de vida, tem sede de crescimento e quer fazer isso por conta própria, assim como você. E perceba o quanto que a caminhada empreendedora é solitária, você carece de apoio dentro e fora de casa. Então é claro que o empresário quer alguém que mostre o caminho, principalmente quando se trata de pessoas, pois culturalmente é uma verdade absoluta que lidar com pessoas é algo difícil. Mas para você ocupar esse lugar, ser um profissional de RH que vai guiar o empresário, é preciso levar até ele respostas e não dúvidas. Por isso, você precisa organizar a sua leitura de comportamentos. Ou seja, você vai pegar a habilidade de leitura de comportamentos que todos nós profissionais de RH já temos e vai direcioná-la para os comportamentos certos, os quais são chamados de comportamentos estruturais. Eles vão ser facilitadores, pois vão tornar o desenvolvimento muito mais simples e aplicável para ter resultado. Comportamento estrutural é um conceito científico, é um comportamento específico que funciona como um pré-requisito, pois a partir dele o desenvolvimento de outros comportamentos e aprendizagem se torna muito mais fácil. Por exemplo, a capacidade de se posicionar de uma liderança é algo que nós sabemos que é necessário para que a liderança coloque em prática outros comportamentos, como dar feedback, aplicar uma advertência, ter uma conversa franca para alinhar expectativas com o colaborador. Sem a capacidade de se posicionar, o empresário e seus gestores não conseguirão aprender a executar nenhum desses comportamentos com efetividade. Eles vão ficar inseguros ou colocarão desculpas para realizar o feedback e todos esses comportamentos. Por isso, a capacidade de se posicionar sobre o que lhe incomoda é um comportamento estrutural. E seguindo esse mesmo raciocínio, nesse momento, você naturalmente já deve ter imaginado outros comportamentos estruturais, enquanto você me escuta.
O segredo é você listar esse e os demais possíveis comportamentos estruturais antes de ter a primeira reunião com o empresário. Na primeira reunião com o empresário, você deve medir se a liderança do empresário, ele e seus gestores têm ou não tais comportamentos. E você pode perguntar, mas Caio, isso me dá mais segurança para a primeira reunião com o empresário, mas como vou acessar o empresário? Como conseguirei captar clientes? Eu entendo a sua dúvida, mas é exatamente por isso que comecei te explicando por qual produto de RH iniciar sua consultoria e como aplicá-lo. Pois o sucesso da sua captação depende mais do que você oferece do que de como você acessa o empresário. E para você entender como acessá-lo, antes você precisa saber o que oferecer. É possível acessar através de redes sociais, fazendo parcerias. Existem mais de 10 estratégias de como acessar o empresário, começando do zero e de forma gratuita. Inclusive, você já deve ter usado uma dessas estratégias, mas de forma errada, pois nenhuma delas funciona se você não tiver o produto de RH certo, que resolve a principal dor do empresário. Se coloque no lugar do empresário. Como você já aprendeu, a maior dor do empresário é como resolver os comportamentos da sua equipe para atingir o resultado de crescimento que ele deseja nos próximos 6 meses. De forma que fique claro para ele quais comportamentos você vai desenvolver na equipe dele para que as situações indesejadas sejam resolvidas, como a equipe que chega atrasada ou como a equipe que não segue os procedimentos corretos, e quanto resultado de crescimento será gerado, faturamento ou eficiência, a partir da resolução dessas situações nos próximos 6 meses. E quando você tem a segurança em fazer isso, é mais da metade do sucesso da captação da sua consultoria de RH, mesmo que você comece do zero. Mas e aí? Você me pergunta, Caio, como vou ter segurança em aplicar o desenvolvimento humano de forma mensurável se não tenho clientes ainda? E existe uma resposta simples de fazer isso, mesmo que você ainda esteja na CLT. Após estruturar a sua habilidade natural de ler os comportamentos das pessoas, focando em comportamentos estruturais, você vai iniciar a aplicação desse diagnóstico dentro do seu próprio trabalho, ou onde for mais fácil para você. Se você está fazendo recrutamento e seleção, aplique esse diagnóstico para desenvolver candidatos recrutados e suas lideranças diretas, para que elas saibam como se posicionar e aplicar todos os comportamentos estruturais necessários para formar um novato, com foco em uma meta de crescimento em seus primeiros 3 meses na empresa. Se você tem contato com lideranças, aplique esse diagnóstico e mapeie as situações que atrapalham o resultado de crescimento dessas lideranças e seus setores. Mas lembre-se, você precisa ter um plano de ação para desenvolver cada comportamento estrutural. Essa segurança em saber qual é o comportamento, qual o plano de ação para desenvolvê-lo, em quanto tempo, qual situação será corrigida e qual resultado a ser alcançado com isso, vai tornar muito mais fácil ao acessar o empresário. Pois quando você acessa o empresário, você saberá oferecer um produto de RH que resolve a sua principal dor, e com isso você marcará mais reuniões. E nas reuniões, usando o diagnóstico que você estruturou, você fecha o seu primeiro contrato com ticket mínimo de R$5.000 mensais e com duração mínima de 6 meses. Pois você deixa claro quais comportamentos serão desenvolvidos na equipe e quais situações serão resolvidas nos próximos 6 meses. De forma que o empresário visualize que vai ter mais resultado de crescimento quando isso acontecer. E quando fazemos isso, por oferecer algo que tem tanto valor para ele, você se torna autoridade. Pois o empresário entende do seu negócio mais do que nós, profissionais de RH. No entanto, nós entendemos mais daquilo que ele não domina e mais deseja, que é mudar os comportamentos da sua equipe. E quando você provar o valor da sua consultoria de RH, os comportamentos que você desenvolveu e as situações que você resolveu a cada mês ao longo do seu primeiro contrato de 6 meses, relacionando com o resultado de crescimento alcançado, ele valoriza você, ele confia em você. E quando você ganha a confiança do empresário, você consegue vender outros produtos de RH a partir do segundo contrato. Agora você já percebeu, você só consegue ganhar sua confiança se você resolver as situações certas. E para isso, você tem que se organizar e focar nos comportamentos estruturais certos. Sem isso, você vai perder tempo e o empresário vai desvalorizar sua consultoria. E no máximo vai lhe colocar em demandas operacionais. E após aplicar no seu trabalho ou onde for mais confortável para você, você vai ganhar a segurança necessária para usar o canal mais acessível para você e oferecer o produto de RH certo. E nesse momento você vai quebrar a crença de que o mercado de consultoria de RH é fechado. Quando começamos nossa consultoria, temos a impressão que o mercado de consultoria de RH é fechado, que é difícil acessar empresários, mas é uma visão errada. O que acontece é que oferecemos produtos de RH que o empresário coloca em segundo plano. Ou pior, que ele já teve más experiências. E se torna ainda mais difícil, pois esses produtos tradicionais de RH possuem muita concorrência, pois são oferecidos pelas grandes consultorias. E tudo que não possui um diferencial claro, cai na briga por preço. E nesse caso, a grande consultoria sempre vai vencer você. Quando você oferece o produto certo para resolver a principal dor do empresário, ele coloca você em primeiro plano.
Você vai participar de reuniões estratégicas, você vai atuar na formação de colaboradores, dos seus gestores, pois você consegue provar o resultado que você pode gerar. O próprio empresário não vai querer que você invista seu tempo em demandas operacionais. E com isso, você vai ter uma carga operacional muito menor. E melhor, isso vai acontecer até mesmo com as pequenas e médias empresas, que são a maioria das empresas no país, as quais estão presentes até nas pequenas cidades do interior. E são compostas por equipes com 7 a mais de 100 funcionários, te permitindo acessar um mercado muito maior e com muito mais abertura. E devido à carga operacional menor, lhe permite encaixar o seu primeiro contrato após seu expediente, sem precisar que você saia da CLT de imediato. Ou seja, você vai fazer uma transição de forma muito mais segura e inteligente. Tudo depende de qual produto de RH você vai escolher para iniciar sua consultoria. Por isso, chama esse novo modelo de consultoria de RH de modelo circular de consultoria de RH, ou consultoria de RH circular. Te explico por quê. É um princípio básico de qualquer figura circular, que a distância do centro da figura é a mesma a qualquer ponto da circunferência, do limite desse círculo. Assim funciona com a consultoria de RH circular. No centro está o desenvolvimento humano aplicado de forma mensurável. E partindo sempre do centro, partindo do produto de desenvolvimento humano e de acordo com o resultado de crescimento alinhado com o empresário, você pode vender outros produtos de RH. Pois se no primeiro contrato com o cliente você provar que é capaz de mudar o comportamento da equipe dele para atingir o resultado de crescimento desejado em 6 meses, o empresário confiará em você. Esse é o momento certo de ofertar outros produtos de RH por 2 motivos. Primeiro motivo, é mais fácil você implementar políticas, rotinas, inclusive a NR1, quando você, profissional de RH, já ganhou a confiança dos gestores e empresários. Segundo motivo, é muito mais fácil vender novos produtos para o cliente que já confia em você. E melhor, por conta do resultado de crescimento entregue no primeiro semestre por você com a sua consultoria de RH, você consegue tickets maiores, vendendo produtos de RH de segundo plano, como análise de desempenho, organograma, implementação de rotinas, NR1, entre outros, e melhor, sem trazer a carga operacional para você. Pois quando você conquista a confiança do empresário, você pode oferecer outros produtos de RH com ticket mais altos e menos carga operacional. Você mesmo implementando esses outros subsistemas de RH ou apenas orientando o RH interno. Inclusive, contratar um caso não tenha na empresa, delegando atividades burocráticas para implementar cada um desses subsistemas. Você não precisa trazer a demanda operacional desses produtos de segundo plano para você. Pois quando você já conquistou a confiança do empresário, ele permite que você faça isso. Por exemplo, quando eu entreguei meu primeiro contrato de desenvolvimento humano aplicado de forma mensurável dentro das óticas Diniz, que eu já provei o meu resultado, eu percebi a necessidade de outros produtos de RH. Implementação de rotinas de RH, recrutamento e seleção. Só que naquele momento, ao invés de trazer aquela carga operacional para mim, quem fazia isso era o RH interno, que eu mesmo pude contratar. O RH interno, formado por mim, fazia todo o processo. Ficou com as demandas operacionais. Inclusive, ajudei RH internos a conquistar melhores salários, pois passaram a executar subsistemas de RH de forma mais eficiente. Já no modelo tradicional de consultoria de RH, os subsistemas são aplicados um por vez com foco na implementação do subsistema em si. Não há um plano maior com foco em mudar comportamentos específicos para atingir um resultado de crescimento que o empresário deseja, sem provar quanto lucro e crescimento é gerado. O modelo tradicional é desvalorizado pelos empresários. Mas eu te entendo, mesmo te mostrando que existe um modelo melhor e validado, queremos insistir no modelo tradicional, pois é a nossa zona de conforto. Eu sei disso, pois mesmo estando numa situação delicada, no meu primeiro ano da minha consultoria de RH, quis insistir no modelo tradicional, pois sofri para alcançar meus primeiros R$5.000 de faturamento mensal. Naquela época, com alta carga operacional, muito distante do nível estratégico e ainda sendo obrigado a gastar com ferramenta do mercado e com freelance. E pior, para conseguir chegar nesse nível de faturamento, além do recrutamento e seleção, eu acreditei que precisava ter outros produtos de RH no meu portfólio, como eu já te falei. E isso me trazia mais carga operacional, eu dividia meu foco com vários produtos. Lembro de uma reunião que consegui marcar com o empresário depois de muitas tentativas. E lembro que à medida que apresentava o meu portfólio, sentia ele visivelmente incomodado. Nesse momento, eu já estava cansado com a desvalorização do meu trabalho como consultor de RH. E resolvi perguntar, amigo, sinto você incomodado, gostaria de lhe escutar, como posso lhe ajudar? E ele me respondeu, Caio, o RH é um mal necessário. No fim, o resultado que eu preciso, você não pode me ajudar. Aquilo me doeu. Mas meu ego falava mais alto. Preferi mentir para mim mesmo, dizendo que era um bom faturamento, sendo que não me dava qualidade de vida, liberdade e o reconhecimento que eu merecia. Hoje, olhando para aquele momento, compreendo que me acomodei. Estava sofrendo com contratos avulsos, me sentia mal só de pensar em como vender minha consultoria. E quando consegui fechar contratos,
de R$ 1.500, R$ 3.000 por mês, com uma duração um pouco maior, achei que aquilo dali já era o meu nível máximo. Falava para mim mesmo que faturar R$ 5.000 a R$ 7.000 por mês, mesmo com alta carga operacional e com dificuldade de renovar contratos, era um bom resultado. O cansaço me fez aceitar aquele pequeno sucesso. Não levei em consideração todo o tempo que investi em educação, em me aprimorar. E falo isso pois sei que você, assim como eu, você deve investir muito na sua educação. E pode acabar se acomodando com a renda mensal que não reconhece o seu real valor como profissional de RH. E essa visão limitada sobre o nosso valor se torna ainda pior quando nós, profissionais de RH, não conseguimos medir o real valor das nossas horas. Quando não levamos em conta o custo com ferramentas e freelance que o modelo tradicional exige. Eu sei, não é fácil escutar isso, mas eu queria ter escutado isso quando eu estava nesse momento inicial da minha consultoria de RH e me acomodei com esse resultado. Mas graças a Deus, a necessidade me fez reconhecer minha realidade e buscar mais. É por isso que o primeiro passo é reconhecer a realidade. Precisamos assumir que o profissional de RH e consultorias de RH, em sua grande maioria, são extremamente desvalorizados. E posso te provar isso com base na pesquisa respondida por centenas de profissionais de RH que você provavelmente respondeu antes de se inscrever nesse evento. É perceptível essa realidade. 73,4% possuem uma renda mensal de até R$ 5.000. Apenas 19,5% apontam que ganham entre 5 e 10 mil e somente 1,6% apontam que ganham entre 15 mil e 20 mil reais mensais. E essa realidade se torna ainda mais triste quando levamos em conta os altos gastos com terceirização, ferramentas, anúncios e outros meios de divulgação que o modelo tradicional de consultoria de RH exige. Lembrando que quase 100% das respostas dos profissionais de RH que não iniciaram sua consultoria de RH apontam para uma renda menor do que R$ 5.000 por mês. E pior, com esse modelo tradicional de consultoria de RH, a alta carga operacional, o baixo ticket dos contratos e a falta de previsibilidade deixa assistentes, analistas e gestores de RH inseguros para sair da CLT, com medo por não saber se vai conseguir ganhar no mínimo a mesma coisa que ganha na CLT. E quando escolhem sair sem o modelo certo, mesmo que já possuam uma rede de contatos, o que é raro, ainda se sofrem com a falta de previsibilidade. Ou quando saem da CLT, fracassam, não alavancam sua consultoria de RH o suficiente para se manterem e são obrigados a voltar para a CLT. Eu sei, essas realidades não são fáceis. Já passei por elas. O baixo faturamento, a falta de reconhecimento, o medo de ter que desistir da sua consultoria de RH. E foi justamente por passar por esses desafios que eu criei e validei o novo modelo de consultoria de RH. Modelo que consegue tornar sua consultoria de RH desejada para um grupo muito maior de empresários, pequenos e médios e grandes empresários, que embora não compreenda o que se trata RH, e não tem um setor de RH estruturado em suas empresas, eles querem mudar o comportamento da equipe para atingir o resultado de crescimento do negócio. Enquanto a maioria das consultorias brigam pelas raras multinacionais ou empresas menores que já compreendem o valor de um RH, esse modelo permite dominar a grande maioria das empresas, principalmente as pequenas e médias, presentes nas capitais e nas cidades do interior do país, o verdadeiro oceano azul do mercado. Você cresce mais rápido sem precisar de equipe ou ferramentas caras, entregando o resultado que o empresário valoriza. É isso que nos permite fechar e renovar contratos de R$ 5.000 mensais ou mais por 12, 24, 36 meses ou até mais, alcançando a verdadeira previsibilidade financeira e o reconhecimento dos empresários. Para você compreender o potencial desse novo modelo de consultoria de RH, vou te mostrar meus números de forma aprofundada. Já havia te mostrado o faturamento do ano passado e te provei o faturamento acima de 30.000 durante cada mês. Mas vou me aprofundar com você no meu momento atual, mais precisamente no mês passado em que você está participando deste evento, maio de 2026. O faturamento desse mês é de R$ 35.000. Agora eu vou te mostrar os meus custos. Esse é o boleto de impostos que eu paguei no mês de maio e será o mesmo valor que eu pagarei no mês de junho. Também quero te mostrar meu E-Social para te provar que não possuo equipe. Meu nome aparece pois pago meu INSS. Para atender meus clientes, necessito do Trello para gerenciar minhas demandas. Eu pago R$ 31,65. Também preciso de uma conta do Google para empresas, onde eu pago R$ 129,61. Além disso, tem o meu custo com a internet, em torno de R$ 99,90. No entanto, é a mesma internet do meu apartamento, pois atendo meus clientes de forma online. E esse faturamento é alcançado atendendo os seguintes clientes. Firma é uma empresa atuante em Fortaleza e em São Paulo. Eu atendo eles nas terças e quintas, 3 horas para cada dia. É um contrato de R$ 13.000 mensais. Ótica Diniz de Diadema, São Paulo, nas terças-feiras das 9 às 12 horas. É um contrato de R$ 5.500. Ótica Diniz Cariri. Eu atendo esse cliente nas quintas-feiras das 8 às 12 horas. É um contrato de R$ 4.000 por mês.
Legbox é um cliente de Salvador, Bahia. Eu atendo esse cliente nas quartas-feiras, 3 horas, por R$7.000 por mês. Faros é um cliente de apenas 1 hora por semana, é um contrato especial que eu cobro R$3.000 por mês. Assim como Tutilock, que é R$2.500 por mês e eu faço 2 horas a cada 15 dias. Desses contratos, 3 já foram renovados e o ticket cresceu no mínimo 30%. O contrato mais recente da Legbox, o qual possui duração de 6 meses, já tem perspectiva de renovação. Todos esses contratos têm como centro a parte mais importante, o produto de desenvolvimento humano aplicado de forma mensurável. O produto que resolve a maior dor dos empresários. Então, se você chegou até aqui, você já validou que existe mercado para consultoria de RH em todos os estados, em pequenas e grandes cidades, desde que você inicie sua consultoria de RH com o produto certo. O modelo tradicional de ofertar consultoria de RH só te leva a contratos de baixo ticket, alta carga operacional e contratos avulsos ou baixa recorrência. Não é sua falta de habilidade de vendas, é que você aprendeu a oferecer produtos de RH tradicionais que o empresário coloca em segundo plano, principalmente quando você ainda não provou quais comportamentos estruturais você desenvolveu na liderança e na equipe do empresário para atingir o resultado de crescimento do negócio em até 6 meses. Existe um caminho mais eficiente para iniciar a alavancar sua consultoria, através do modelo circular de consultoria de RH, com foco no desenvolvimento humano aplicado de forma mensurável. Dessa forma, te permite faturar mais de R$30.000 todo mês, com margem de lucro superior a 85%. É aquilo que sobra para você, com alto potencial de renovação, com mais reconhecimento, com mais liberdade de tempo, ocupando somente 3 dias da sua semana. O novo modelo é a forma mais eficiente de iniciar sua consultoria de RH, pois lhe permite fechar contratos com ticket acima de R$5.000 mensais e com baixa carga operacional, mesmo que você não saiba vender e não tenha experiência. E para implementar o novo modelo, você tem o que precisa: a sua habilidade natural de ler os comportamentos das pessoas, para provar o resultado de crescimento gerado pela sua consultoria de RH. Você só precisa estruturar a sua habilidade natural em um diagnóstico. Por isso, na quarta-feira, às 8 horas, na aula 2, vou te mostrar a forma correta de apresentar o diagnóstico estruturado. É diferente de qualquer diagnóstico aplicado pelo modelo tradicional, para provar o resultado de crescimento gerado pela sua consultoria de RH, te permitindo captar do zero, fechar seu primeiro contrato de consultoria de RH com ticket acima de R$5.000 mensais, com duração mínima de 6 meses, de forma mais simples e mais eficiente. E quando você consegue o primeiro contrato nesse modelo, é só replicar para conquistar contratos de ticket maiores, com menor carga operacional e mais foco estratégico. Falo mais sobre como é possível replicar nas próximas aulas. Não perca a segunda aula e, se necessário, assista essa primeira aula novamente. Anote suas dúvidas para compartilhar na nossa comunidade do Facebook, pois vou responder todas as dúvidas que você colocar lá. Para quem não entrou na comunidade, o link foi disponibilizado no grupo de WhatsApp. Estamos juntos!